Da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual Frederico Dávila questionou a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal em um evento político nos Estados Unidos. O deputado apontou que no evento um grande empresário brasileiro profetizou o resultado das eleições que serão realizadas em outubro deste ano. Dávila também questionou a manifestação da deputada Tabata Amaral, que afirmou sentir medo, sugerindo que há algum tipo de repressão aos cidadãos por parte do governo federal. Frederico Dávila disse: "Eu desconheço essa repressão. Afinal de contas, o que nós mais vemos o presidente Bolsonaro lutar é pela liberdade individual das pessoas. Quem causa medo aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, não é o Poder Executivo Federal, e sim o Poder Judiciário, principalmente federal, e os executivos estaduais que causaram um estado policial durante a pandemia, enclausurando as pessoas dentro de casa e deixando-as sem qualquer alternativa." O deputado questionou: "Essas pessoas vão lá fora falar mal do Brasil, falar mal do país, falar mal de sua terra, do seu povo. Discordar do governo é um direito de todos, mas mentir, falar mal do governo, falar mal do Brasil, falar mal do povo, falar mal de seus concidadãos e de sua nação? Eu não acho que tenha nenhum conteúdo producente para o nosso Brasil, ainda mais vindo de um juiz da Suprema Corte, de uma deputada federal e de um empresário que é um dos homens mais ricos do mundo e que tem aqui no Brasil a grande fonte de suas riquezas. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 9 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Professora Janena Pascoal, prezados colegas, senhoras e senhores deputados. Queria aqui, na data de hoje, registrar uma notícia que eu vi essa semana escandalosa. Escandalosa sob o ponto de vista de quem proferiu a palavra. Nós vimos um evento realizado nos Estados Unidos, onde estavam presentes um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma deputada federal e demais representantes da sociedade brasileira, inclusive um grande empresário do setor de alimentos e bebidas, que, muito estranhamente, disse, com todas as palavras, que em 2023 nós teremos um novo presidente da República. Interessante porque, se ele está dizendo isso, um dos homens mais ricos do mundo, né? Está dizendo isso, só se ele sabe já o resultado da eleição, se ele tem algum dom de premonição, ou se ele conhece algum esquema como é que pode, 6 meses antes da eleição, né? Pouco menos de 6, a pessoa profetizar o resultado da eleição, né? Não é uma pessoa que você encontrou na rua sem nenhum embasamento. É um dos homens mais ricos do mundo, acompanhado do discurso desse famigerado empresário.
nós vimos lá a deputada Tabata Amaral, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que também antes fez parte do PDT, que é o partido do Leonel Brizola, ou seja, ela sempre teve no campo político, no espectro político da esquerdinha do bem, ou seja, esquerda limpinha, toma banho, cheirosinha, com cara de direita, mas é de esquerda. E dizendo que aqui no governo do presidente Bolsonaro eles têm muito medo do governo, medo de que a população está passando por como se fosse uma repressão. Eu desconheço essa repressão, afinal de contas, a coisa que nós mais vemos o presidente Bolsonaro lutar é pela liberdade individual das pessoas. Quem causa medo aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, não é o Poder Executivo Federal, e sim o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, principalmente federal, né, e os governos estaduais, que causaram um verdadeiro Estado policial, durante a pandemia, enclausurando as pessoas dentro de casa e deixando-as sem qualquer alternativa, tanto de trabalho, quanto de locomoção, quanto ao desempenho das suas liberdades individuais. E, consequentemente, essas pessoas vão lá fora para falar mal do Brasil, para falar mal do país, para falar mal da sua terra, do seu povo. Discordar do governo é o direito de todos, mas mentir, falar mal do governo, falar mal do Brasil, falar mal do povo, falar mal dos seus concidadãos e da sua nação, eu não acho que não tenha nenhum conteúdo producente para o nosso Brasil. Ainda mais advindo de um juiz da Suprema Corte, de uma deputada federal do estado mais rico e mais populoso da nação, e de um empresário que é um dos homens mais ricos do mundo e que tem aqui no Brasil a grande fonte, né? A grande fonte das suas riquezas, daquilo que ele construiu, foi feito aqui no Brasil. Então, como é que pode a pessoa ir lá fora, num evento internacional, para falar mal do seu país? E ainda o que profetizar resultado eleitoral. Então, fica aqui o meu registro. Senhor presidente, senador Lazier, tem uma frase que muito me inspirou a entrar na política e me inspira até hoje a combater o bom combate, sabendo de minhas inúmeras limitações e imperfeições, que são muitas. Mas é uma frase de um grande estadista irlandês chamado Edmund Burke, que ele falava o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. O senhor está de parabéns, né? Vossa Excelência está de parabéns por esse pronunciamento corajoso aqui, elencando uma série de fatores que tem constrangido a muitos colegas, e eu sou um deles, desde que assumi o mandato. É uma caixa blindada, altamente blindada, que a gente não consegue absolutamente transcender, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, uma entidade importante, uma instituição fundamental para a democracia, mas que, por omissão nossa, todos nós, não conseguimos até hoje iniciar um processo de investigação, de análise de um simples pedido de impeachment, que já veio aqui de vários colegas, só meu, foram 2, e que, com dados, com fato determinado, tudo direitinho, mas a gente não consegue dar essa resposta para a população e para nós mesmos, né? E o interessante disso tudo, senador Rodrigo Pacheco, é o seguinte:
lhe peço só mais um pouquinho de tempo para eu concluir esse à parte, mas é que cada vez mais, é impressionante, cada dia que passa, isso inquieta o povo brasileiro. Inquieta, por que não? Por que não? E quando a gente vê uma comissão dessa, que eu não tenho a menor dúvida, que pode ter, acredito que tenha as melhores intenções, analisar, é sempre bom a gente averiguar, mas num período eleitoral, ou seja, vai acontecer no chamado recesso branco, os 180 dias, não é momento para a gente deliberar sobre isso. Eu espero que, e eu confio que o senhor está iniciando o processo. Discordo, com todo respeito, do Lewandowski, do ministro Lewandowski, que eu assistindo pela televisão, em casa, sem a menor intenção de entrar na política, mas fiquei indignado com aquele fatiamento que foi feito aqui por ele, rasgando a Constituição brasileira, com relação ao impeachment da Dilma. Eu digo para o senhor Lazier, nos últimos segundos, que o presidente vai me que a gente possa atender a demanda do povo brasileiro. Já tem colegas medindo palavras aqui para falar de Supremo Tribunal Federal. Teve até deputado federal enquadrado, preso. Eu já vi colegas aqui dizendo, rapaz, eu estou medindo palavras com relação a isso. Isso é muito ruim para a democracia, para a atividade do parlamentar, né, a sua livre opinião, porque a gente não fala de pessoas, né? Eu não vejo isso, ninguém falando de pessoas, a gente está falando aqui exatamente de processos que poderiam ter andamento para o bem da democracia. Então, é muito importante que a gente possa ter muita calma nessa hora e não contrariar, mais uma vez, um desejo, um anseio legítimo do povo brasileiro, porque intimidação já basta, né? A gente ter algo que possa trazer uma intimidação para nós, né? E pedidos de impeachment legítimos que sempre foram feitos, e um dia vai ser analisado. Eu não tenho a menor dúvida que vai chegar o momento que não vai dar para não fazer. Não vai dar, não tem justificativa, né? E eu acredito que isso vai ser saudável para a harmonia entre os três poderes da República, harmonia que hoje não existe. Existe um ar de tranquilidade, mas é aquela tranquilidade, como diz no Evangelho, aquela tranquilidade comprada à custa de uma culpa, né? De um sentimento culposo por não agirmos. E essa tranquilidade é a tranquilidade do Mar Morto. Lá não tem peixe, lá não tem vida, não tem vegetação, mas tem muita corrupção. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço.